Vamos acompanhar aí, gente, a coletiva do técnico Jair Ventura e saber as explicações do treinador para o vexame de hoje, né? 5-1, para mim isso é uma vergonha, um vexame. Perder tudo bem, 1-0, 2-1, 3-2. Agora 5-1 é vexame. Mais uma vez, mais um ano, Vitória passando por isso. E vamos ouvir o que Jair Ventura está falando sobre essa derrota do Vitória, beleza? Deixa o like aí e se inscreva no canal. Professor Jair Ventura, após o jogo entre Palmeiras e Vitória pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. A torcida do Vitória ficou, obviamente, bem entristecida com o tamanho da goleada, né, sofrida no jogo de hoje. Eu queria saber do comandante dessa equipe, o técnico Jair Ventura, a sua avaliação dessa partida, o que foi que deu errado, e se você, Jair, acha que o Vitória ainda precisa fazer mais nessa janela de transferências para qualificar esse elenco para a disputa de um campeonato de 38 rodadas. Boa noite. Com certeza todos nós estamos, né? Ninguém gosta de perder, quanto mais numa situação de um placar elástico. Agora vamos falar sobre o jogo. Sobre a janela, vou falar logo a última. O Abel tem 40 milhões por mês de folha e toda coletiva ele pede mais jogador. Só que a gente tem uma realidade financeira aqui. Nós não temos a realidade financeira do Palmeiras, então não adianta eu vir aqui ficar chorando pedindo jogador e saber da realidade do Vitória. Cada campeonato, cada time tem a sua realidade dentro do campeonato, apesar de ser o mesmo campeonato, mas a gente sabe da nossa realidade financeira e o nosso departamento de futebol faz sempre o melhor para que o Vitória tenha os melhores jogadores possíveis dentro de uma realidade financeira nossa, né? Eles estão trazendo o Arias agora, né? Não, o Arias acho que... Então, é assim, é o campeonato e a gente vai enfrentar essas equipes também. Vamos falar sobre o jogo, deixar bem claro aqui que as ausências não tem nada a ver com o resultado. Na minha humilde opinião, os 2 gols que a gente sofreu de bola parada foram 24 e 26 minutos, 2, 3 minutos, gol sobre gol que a gente fala, foram determinantes no jogo pela imposição do Palmeiras. A gente falou de folha, a gente falou da qualidade dos caras, mas ali faltou imposição nossa. Lógico, se você perde 2 pilares que você treinou a semana toda para você jogar contra o Palmeiras, o Kaiser no último treino antes da gente viajar, e o Camutanga, que é a nossa referência na zaga, na véspera agora, por ter passado mal, faz diferença para muitas equipes. Agora, eu não vou falar isso foi determinante para a derrota, não. Mas você treina como equipe, né? E sem contar que o Renzo, que seria o nosso 9 imediato, também está lesionado. Então a gente praticamente vem com 4 meninos da base. O Laon entrou agora no final. A gente sabe que o Fabri não é esse cara de sustentar, de fazer a parede, é mais um cara de ataque espaço. Fez ali para nos ajudar. Entrou bem, na verdade, no último jogo, mas jogando fora de casa, por características, a gente precisava desse 9 para sustentar um pouquinho mais. Só que a gente não teve, não foi parte do mau planejamento, foi sim 2 lesões. Uma no treino, as 2 no treino, na verdade, né? Uma a do Renzo, a gente não fez um jogo treino para que não tivesse, né, correr menos riscos, e a gente treinando contra o Sub-20, ele levou uma joelhada nas costas e acabou ficando fora, e agora o Kaiser ficou fora também, como o Camutanga também. Você está falando que isso foi determinante para a derrota? Não, mas é óbvio. Você tem totais condições do seu plantel, você aumenta, né, as condições de você jogar melhor, já que você tem mais opções. Mas eu vejo que foi determinante no jogo, foi a imposição. O Palmeiras veio para um jogo de imposição física, onde eles fazem um gol na bola parada e depois no outro bate e rebate a bola, eles ganham a disputa de novo, o Gomes faz o gol, e aí no final do primeiro tempo, outra bobeira nossa, a gente sofre o 3º gol. Fizemos as mudanças, Dudu mais uma vez entrou muito bem, como a gente esperava, de entrar, de jogar em pé, de não tomar cartão. Fez o primeiro gol dele com a camisa do Vitória, fico feliz, um lindo gol, né? Antes que me pergunte, sim, ele vai ser o titular do próximo jogo. Ele buscou o espaço dele e correspondeu, agora ele vai ter que segurar o lugar, que ele vai ter a oportunidade dele, que ninguém aqui é cego, a gente entende, está vendo que o jogador pediu passagem, vai jogar, tá? Fica logo esclarecido que quem se escala são os atletas, né? Seria pouco inteligente da minha parte a gente está vendo um jogador que está pedindo passagem e não dá oportunidade para ele. Como o Fábio também entrou e mudou o jogo, mas de repente hoje já não foi tão bem,
como foi quando entra, né? Então também tem isso. Então o Dudu vai ter que mostrar que é o cara que inicia jogo também, que cumpre, que faz gol, que vai bem, ou vai ser esse cara que entra e muda o jogo. Vai ter a oportunidade dele. Que mais que eu posso falar? E aí o quarto gol dos caras é o quarto gol que a gente espera do Palmeiras, de valores individuais, né? Do Alan, o menino que é o substituto do Estevão, uma fábrica de fazer craques aqui. Ele dá um drible, acerta um chute indefensável no canto. E o quinto gol, a bola bate, desvia, o que já não estava bom pra gente, já estava num dia ótimo para eles. Eles fazem o quinto gol num gol de desvio. Essa foi a minha humilde opinião sobre o jogo, sobre o sistema, né, que a gente vem batendo muito sobre 3 zagueiros e não 3 zagueiros, a gente vai estudar. A gente, assim como o Dudu, se nós entendemos que tem que ter mudança para melhorar, se nós entendemos que mudou, a gente vai mudar também. A gente está aqui para fazer o melhor para a vitória. A gente não está aqui para ter razão, para ser o dono da razão, quanto mais de ser teimoso, né? Então essa foi minha avaliação do jogo, mas eu não podia deixar de pontuar a ausência, né, dos nossos 2 camisas 9, um na véspera do jogo, e o nosso líder ali da zaga, né, é o capitão. Quando o Baralha sai, ele foi o capitão, uma referência defensiva, 2 pilares importantes que a gente perdeu. Mas agora já vira a chave. Acho que o Vitória é para quem acredita. A gente já passou diversas vezes por isso. O ano passado foi assim, quando a gente teve a derrota lá contra o Flamengo no Maracanã. Depois a gente foi um jogo contra o Atlético Mineiro difícil, conseguimos vencer. E que a gente possa dar a volta por cima do quanto antes, né? Vale lembrar que tem atleta chegando, e foi a estreia do Natan, começando o jogo. A gente está remontando um pouquinho algumas peças e a gente está sempre avaliando. Aqueles que mostrarem que tem condições vão permanecer, aqueles que não mostrarem vão indo para o final da fila. Tem o jogo do Campeonato Baiano, onde a gente fez um bom jogo com os meninos, né? O Luiz Miguel, aniversariante hoje, fez o gol, entrou, foi muito bem, veio também o Lauão, o menino que fez o gol, vinha treinando bem, teve a oportunidade dele, e a gente vai usar os meninos, né, dentro dessa nossa necessidade. Lógico que pela ausência também de alguns atletas, muitas peças chegando, para a gente também tá utilizando, botar esses caras em condição quanto mais rápido, né? Você perguntou sobre contratações, a gente fez algumas contratações, alguns jogadores não estão aptos, a gente tem o Marinho também, que está chegando, enfim, outros jogadores, e a gente já sabia que o Palmeiras aqui é sempre difícil, mas essa foi a minha avaliação das circunstâncias do jogo, né? Essa foi a minha leitura, e é isso que eu achei do jogo. Fechou? Eu falei tudo, né? Praticamente. Eu já imagino já um pouquinho o que vai ser. Boa noite, Jair. Vitor Reves Guedes, Bate Fundo Esportivo. Ainda querendo saber um pouquinho mais sobre a bola parada, né? Como você mesmo analisou, Vitória toma 2 gols de bola parada. Você entende que é algo que precisa ser trabalhado com os jogadores, principalmente a imposição física, que você mesmo já reclamou um pouco? A gente fala da situação dos 3 zagueiros para ter uma bola parada ofensiva e defensiva mais forte. E você vê um time que tem uma qualidade individual fantástica, né? Vitor Roque, Flaco, Maurício, e você toma um gol de bola parada, é foda, né? Uma coisa que é imposição, que é agressividade, que é concentração. Então, assim, o que eu falei, o quarto gol é o gol do Palmeiras, de um jogador que vale o que vale, mais uma joia que eles lançam. Agora, sobre imposição, isso é sobre nós. Isso não é sobre qualidade técnica, estrutura, salário, folha. Então, isso que eu cobro nos meus atletas. A competitividade é inegociável para a gente. Eles podem jogar mais que a gente, estar num dia melhor que a gente, mas não podem mais competir que a gente. E eu vejo os 2 gols que foram determinantes na minha opinião, que a gente vinha fazendo um jogo equilibrado. O Aitor chegou 2 vezes lá, teve chance, e eles fazem 2 gols de bola parada. Aí você fala, mas você também já venceu de bola parada. Então, porque a gente estava mais concentrado e hoje a nossa concentração não foi boa, e principalmente a imposição. Os caras vieram com a imposição física maior que nós, e por isso eles fizeram os 2 gols e conseguiram essa vitória. Professor, boa noite. Renato Santiago, Controle Negro. Eu sempre falei aqui que eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, então minha pergunta vai ser uma pergunta que eu já faria independente do resultado. Ano passado no Allianz Parque, eu te perguntei o motivo de Edu ter ganhado a vaga, e você falou que seria de fato por ser um zagueiro mais rápido, correria melhor para trás, controlaria melhor essa profundidade.
Minha dúvida Edenilson não foi relacionado, seria esse zagueiro rápido em termos de característica, por opção, por ainda estar se recuperando em Feira de Santana, se foi realmente a opção, por entender que no contexto de jogo, Neres e Thiago Marcos realmente ajudariam mais na bola aérea, apesar de eles ter tomado 2 gols de bola parada. Qual foi a avaliação, se ele não veio por opção, se tem algum outro contexto, já que seria um questionamento que eu faria independente do resultado? Também lesão. Também lesão. Sami Farias, da página Rios SV. Jair, como trabalhar ao lado psicológico do elenco depois de uma derrota tão dura como essa, para que o Vitória consiga dar uma resposta imediata diante do Flamengo jogando no Barradão? Como a gente já fez em outras ocasiões, o 4-0 vexatório, né, pro Bragantino, 1-0 em cima do São Paulo, com muita imposição, controle do jogo e a nossa permanência. Assim, mas não é o Flamengo, não é o São Paulo, mas é a nossa tabela agora. São jogos difíceis, assim como, e a gente tem que mudar, virar a chave. Né? O jogo do Flamengo, depois do jogo do Atlético Mineiro, é a nossa vida, é assim. A gente não pode continuar. Vai ser fácil ganhar do Flamengo? Não, né? Atual campeão de tudo, a gente sabe do jogo que vai ser difícil. Nossa tabela é muito difícil, a gente sempre falou. E agora vamos encarar mais uma pedreira, né? Aprender com os erros, principalmente da situação de imposição. Os caras não podem fisicamente impor mais do que a gente, isso é negociável, a parte de imposição. E a gente fazer um grande jogo também, conseguir, junto com a nossa torcida, essa vitória. Rafael Burgos, do Visão Colossal. Jair, o Vitória fazia uma atuação equilibrada até os 25 minutos do primeiro tempo, quando levou 2 gols em 5 minutos por pura desatenção. Você concorda que esses 5 minutos foram cruciais para a equipe se perder psicologicamente no resto da partida? E o que fazer para melhorar a capacidade de reação a esses cenários em que o time sai atrás do placar? Verdade, total, eu concordo. Acho que eu narrei isso que ele falou. A gente viu um jogo muito equilibrado até os 25 e tomamos aquele que o futebol tem algumas máximas que a gente fala de gol sobre gol. Tomamos gol sobre gol, 2 gols, né, de imposição dos caras, né, desatenção e falta de imposição nossa. A gente já falou isso lá dentro, confortável para falar aqui. E ainda toma o 3º gol para piorar a situação. Né? A gente volta, tenta, diminui o lindo gol do Dudu, mas depois aí tomamos um gol que a gente espera do Palmeiras, de qualidade técnica individual, né, que é um time que tem bastante. E o 5º gol, o cara chuta, desvia, a bola vai lá no cantinho, não tinha o que fazer. Mas eu vejo que os 2 gols, o gol sobre gol, foi determinante. A gente sente, lógico que o time sentiu, né, jogando fora, a torcida, o Palmeiras, a força que tem, a posição que eles vieram para um jogo pressionado pelos últimos 2 resultados, né? A gente sabe como é que funciona um clube gigante como esse, que não pode sequer empatar um jogo, e viram 2 jogos sem vencer. E a gente não foi com a mesma imposição que eles vieram e sofremos 2 gols ali de bola parada. Apesar de também a gente fala de bola parada, mas é impressionante. Eu já joguei contra o Palmeiras diversas vezes, como o Gustavo Gomes ataca praticamente todas as bolas. Ele é muito difícil marcar, né? A gente falava do Verratti, mas é só marcar o Verratti que ele não faz gol. Jardel, esses caras, os zagueiros, Dedé, Léo Silva, são zagueiros extremamente difíceis de marcar. Não foi o gol dele, mas ele nas outras bolas, a grande maioria, ele ataca, que é a virtude do cara, né? Então, eles são muito fortes, assim como o Flaco, como o Murilo, né? Eles têm bons cabeceadores e bons cobradores, que também é mérito, mas a gente, mesmo assim, a gente podia ter sido um pouquinho mais impositivo. A gente impositivo, concentrado, atacar, ser mais agressivo no ataque a essa bola. E eles foram mais do que nós e conseguiram os 2 gols, na minha humilde opinião, que ali definiu a partida. Para finalizar, Samara Figueiredo, da FB Comunicação. Jair, o que esse jogo contra o Palmeiras deixa de lição imediata para ajustar a equipe pensando no confronto da próxima rodada? Primeira coisa, imposição. A gente não pode negociar a parte de imposição, de competitividade. As equipes podem ter mais investimento, mais tudo do que nós, mas não podem competir mais que a gente. E eu acho que os 2 gols foram... A gente não foi impositivo, não fomos agressivos ali, principalmente na bola parada, que foi uma arma nossa do ano passado. Praticamente não sofremos gols, né? E fizemos bastante, que era uma imposição que a gente tinha. Lógico que o Halter também fez bastante gols com a gente sai, né? A gente trouxe o Richelli, os jogadores diferentes a gente muda, saiu o Cáceres, veio o Matheus e veio o Natan, jogadores que não estavam, e a gente tem ainda também essa adaptação aos caras que estão chegando. É o nosso 2º jogo do Campeonato Brasileiro, a gente fez um jogo do Baiano, é verdade, que foi o clássico, e o outro o Juazeirense, enfim, mas
esses 3 pontos, esses jogos aqui, são tão importantes quanto os jogos finais. E como a gente falou que nós queremos ter um ano mais equilibrado, passa por esses grandes jogos também. Não adianta a gente só esperar estar com a faca no pescoço, como a gente veio aqui ano passado e empatamos, fizemos um grande jogo. É lógico que a gente estava muito concentrado, é diferente, mas a nossa preleção, o nosso vestiário, tudo foi para que a gente fizesse da mesma maneira que foi como a gente estava com a faca no pescoço. Mas entre faca no pescoço de um lado e do outro, os caras foram mais impositivos que a gente, mereceram a vitória. Entrevista coletiva com o professor Jair Ventura. Valeu, gente. Boa volta aí.